Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Kate do Arabesqueando e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Rebecca, da Daphne du Maurier. Eu realmente amo quando eu tô procurando por um livro e eu acabo encontrando um outro livro que não tinha nada a ver com o que eu queria, mas era exatamente o que eu precisava. Esse foi o caso do livro que eu vou falar hoje, que é o Rebecca. Na verdade, eu estava procurando por outro livro da Daphne chamado My Cousin Rachel, só que eu não encontrei nenhuma tradução, não achei o livro para comprar e eu acabei sendo levada para um outro livro dela, que é esse, o Rebecca, que eu descobri que é o livro mais famoso dela, então eu resolvi ler para tentar conhecer a escrita da autora. Rebecca foi escrita em 1938, ficou muitíssimo famoso, inclusive ele virou um filme do Hitchcock logo depois. Rebecca conta a história de uma jovem muito simples que trabalha como acompanhante de uma senhora inglesa mais velha. Elas estão passando uma temporada em Monte Carlo, em hotel, e nesse hotel a nossa jovem conhece um homem mais velho, que é viúvo, ele tem 42 anos, e eles começam a sair, começam a jantar, e logo depois ele pede ela em casamento. Ela fica muito surpresa, ela não espera isso, porque ele é uma pessoa muito rica, ele é uma pessoa com uma educação muito diferente da dela, só que ela tá muito apaixonada, então ela aceita. Logo no início do livro a gente percebe que ela é uma menina muito simples, ela é uma menina sem conhecimento de mundo, sem conhecimento de pessoas, então tudo pra ela é novidade, tudo pra ela é um pouco assustador, e quando ela se casa com esse homem, que é o Max William de Winter, ele leva ela pra propriedade que ele tem na Inglaterra, que é uma propriedade muito famosa. A história realmente começa quando a nossa jovem chega em Manderley e ela descobre que agora ela é a senhora de tudo aquilo, ela é a senhora de toda a casa, de todas as terras, dos jardins, dos bosques, e que tudo aquilo depende dela, porque existe toda uma estrutura na casa, existem empregados, muitas coisas que ela não conhece e que agora é ela que precisa comandar. E como eu falei, ela é muito simples, ela é muito ingênua, ela fica muito assustada com tudo porque ela não sabe como manejar aquelas coisas. Vocês devem ter percebido que até agora eu não falei o nome da nossa protagonista. Pois é, ela não tem nome. A autora escolheu não dar um nome para nossa protagonista. Ela é conhecida apenas como Mrs. de Winter. E aí a gente parte para a segunda pergunta, né? Se ela não tem nome, quem diabos é a Rebecca que tá aqui na capa do livro? A Rebecca é a mulher falecida do Max de Winter. Ela morreu há um ano, ela morreu afogada numa enseada que fica perto da casa. E a gente só vai compreender por que o livro leva o nome dela a partir do momento em que a nossa protagonista chega na casa. A gente vai baixar o livro, tá? E a gente continua conversando comigo assim. A nossa protagonista vai descobrir que dentro da propriedade de Manderley as pessoas ainda falam muito da Rebecca. A Rebecca, mesmo estando morta, ela está presente dentro daquela casa em todas as situações, em todos os lugares. Ela entra numa sala e as pessoas dizem, essa aqui era a sala da Rebecca. Ela pega um vaso e as pessoas dizem, esse aqui era o vaso favorito da Rebecca. Ela quer comer não sei o que, alguém vai lá e diz pra ela, essa aqui não era a comida favorita da Rebecca. Então, aos poucos, ela vai sendo inundada e ela vai sendo soterrada, na verdade, pela presença da Rebecca, que já na verdade já morreu, só que a mulher continua dentro da casa. É como se o espírito dela pairasse por aí. Porque para qualquer canto que a nossa protagonista olhe, ela sempre vai ter alguma indicação de que a Rebecca esteve aí, que a Rebecca fez isso, que a Rebecca fez aquilo. E é muito curioso que quanto mais a nossa protagonista ela se depara com menções da Rebecca para todo lado, mais ela começa a ficar totalmente aficionada pela Rebecca. Ela quer saber quem a Rebecca foi, ela quer saber o que a Rebecca fazia, ela quer saber como a Rebecca era, se ela era bonita, se ela não era. Enfim, ela acaba ficando um pouco aficionada, muito fissurada pela Rebecca. E o mistério vai crescendo cada vez mais, porque a gente começa a perceber que existem muitas Rebeccas. As pessoas viam a Rebecca de formas muito diferentes. Algumas pessoas amavam a Rebecca acima de tudo, algumas pessoas não falam sobre a Rebecca. E da mesma forma que a Rebecca ela é um enigma para a protagonista, ela é um enigma para nós que estamos lendo o livro. Porque nós também não sabemos quem era a Rebecca de verdade. A gente tem muitas menções dela durante o livro, mas todas essas menções são meio misteriosas, nada é muito certo, e a gente começa a ficar fissurado com a tal da Rebecca também. Isso pra mim foi o maravilhoso do livro. É uma história escrita na década de 30, então tem algumas coisas ali que hoje talvez fossem levadas de uma forma diferente por novos escritores, mas para aquela época tá perfeito, tá contextualizado, e a maneira como a autora vai descrevendo os sentimentos da protagonista que não tem nome, e que o tempo todo ela tenta criar uma identidade, só que ela não consegue, ela até se desculpa, ela é tímida, ela é retraída, e ela vai ficando cada vez mais tímida, ela vai ficando cada vez mais reprimida, ela quer se esconder, ela quer fugir, e quanto mais ela se esconde,
mais a Rebecca cresce, mais a mulher morta parece viva. Eu vou dizer pra vocês que a única coisa que eu gostei um pouquinho menos, assim, no livro foi o final, porque eu acho que algumas coisas terminaram de forma muito conveniente pra um personagem, podia ter sido um pouco mais complicado. E o final é bem corrido, algumas coisas ficam assim meio a esmo, mas pra mim, o que vale em Rebecca é a construção do livro, é a construção dos personagens, é a questão psicológica dos personagens, é essa forma incrível que ela conseguiu fazer com que a mulher morta fosse muitíssimo mais presente, muito mais importante no livro do que a protagonista que tá viva, que tá respirando, que tá fazendo as ações. Então eu indico pra quem gosta de confrontos psicológicos, quem gosta de histórias mais elaboradas, personagens muito bem construídos e também histórias um pouco mais antigas. Eu acho que é um prato cheio, vocês vão gostar muito. Eu virei fã da Daphne, espero ler outras coisas dela. Inclusive quero ler muito mais agora o My Cousin Rachel, que eu estou procurando uma tradução ou uma boa edição para poder ler. Inclusive ele virou filme agora, recentemente, não sei se está no cinema já, com a Rachel Weisz. Eu tô bem ansiosa para assistir. Uma curiosidade bem interessante sobre o livro é que a Daphne foi acusada de plágio por uma escritora brasileira chamada Carolina Nabuco, porque 4 anos antes do lançamento de Rebecca, a Carolina havia lançado um romance chamado A Sucessora, que tem uma trama muito parecida, muitíssimo similar ao de Rebecca. Então ela foi acusada, eu sei que teve um processo em trâmite, mas eu não sei o resultado, eu não sei se a Daphne realmente foi acusada realmente de plágio, se realmente aconteceu alguma coisa. Se alguém souber, por favor, compartilhe, eu vou adorar saber. Então é isso, pessoal, essa foi a resenha de Rebecca, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se interessem pelo livro, porque é muito legal. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam aqui embaixo, ativem o sininho para receberem as notificações. Então tá, beijos, e a gente se vê no próximo vídeo.